Olá amigos da Voz da América, este é o Washington Fora de Horas, o programa diário que traz os tópicos das principais notícias que dominam a atualidade neste 29 de setembro de 2001, Washington Fora de Horas, o programa diário da Voz da América. Eu sou o Amâncio Miguel e hoje iremos destacar, entre outros tópicos, o arranque da campanha presidencial em Cabo Verde. João Lourenço propõe uma parceria estratégica entre Angola e Espanha. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas aqui nos Estados Unidos inaugura em Los Angeles um museu dedicado aos filmes. Hoje é o Dia Internacional para a consciencialização sobre a perda e desperdício de alimentos. Vamos começar o nosso bloco de notícias com uma breve resenha informativa aqui dos Estados Unidos, neste dia que, tal como dissemos, é o dia 29 de setembro de 2021. Uma breve resenha de notícias aqui dos Estados Unidos para começar. E começamos exatamente com esta que dá conta que durante o primeiro depoimento no Congresso, na terça-feira, que foi ontem, sobre a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, o secretário da Defesa Lloyd Austin disse que será difícil, mas absolutamente possível, conter ameaças futuras do Afeganistão sem tropas no local. Outra notícia dá conta que os republicanos no Senado, pelo segundo dia consecutivo, bloquearam uma oferta para aumentar o teto da dívida federal ontem, terça-feira. A autoridade para fazer empréstimos expira no próximo mês e o financiamento do governo federal, por definição, expira na quinta-feira, à meia-noite, amanhã. Mais de 400 mil americanos receberam injeções de reforço da Pfizer no último fim de semana em farmácias locais, nos primeiros dias do esforço americano para fornecer mais proteção à população vulnerável. A Casa Branca disse que mais de 1 milhão de pessoas agendaram injeções de reforço para as próximas semanas. Na área de transportes e também turismo, a companhia aérea United Airlines disse na terça-feira que 593 funcionários baseados aqui nos Estados Unidos seriam demitidos por não cumprir a política de vacinação da transportadora. A United disse que os funcionários tinham até a última segunda-feira para mostrar o comprovativo de vacinação. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas abre hoje um museu dedicado aos filmes e sua realização. O vencedor do Oscar e conselheiro Tom Hanks liderou a arrecadação de fundos para o projeto de 388 milhões de dólares, juntamente com a também atriz Annette Bening e o presidente executivo da Walt Disney, Robert Iger. O novo museu fica no número 6067 Wilshire Boulevard, em Los Angeles, aqui nos Estados Unidos. Washington Fora de Horas, o programa diário da Voz da América com a atualidade informativa ou as notícias que marcam o dia nos diversos quadrantes. Agradecemos desde já os comentários que os nossos amigos mandam durante a transmissão deste programa e nós faremos questão de também apresentar estes comentários. Vamos continuar com notícias e continuamos exatamente em Cabo Verde, porque arranca amanhã, quinta-feira, dia 30, a campanha para as eleições presidenciais marcadas para 17 de outubro. Durante 2 semanas, os candidatos na corrida vão reforçar as ideias e mensagens transmitidas aos 398.864 eleitores, perto de 400 mil licenciados nas ilhas e nas comunidades migradas, na clara intenção de caça ao voto. Em campanha para a disputa da cadeira do Palácio do Plateau está Carlos Veiga, advogado, apoiado pelo MPD, e El Cid, e José Maria Neves, licenciado em Administração Pública, com apoio do PSCV, ambos antigos primeiros-ministros. Hélio Sanches, advogado e ex-deputado do MPD, Casimiro de Pina, formado em Direito e antigo conselheiro do Primeiro-Ministro, Gilson Alves, médico, Fernando Rocha, engenheiro naval, e o professor Joaquim Monteiro de Pina. Destes concorrentes, Veiga e Monteiro são repetentes, já que será a terceira vez que disputam a eleição presidencial.
Para os analistas, a disponibilidade de 7 cidadãos na corrida ao cargo de mais alto magistrado da nação é sinal da vitalidade democrática, dizia, mas consideram que a luta forte será entre Neves e Veiga. Já esta noite, os candidatos concorrentes estarão frente a frente no primeiro de dois debates realizados em simultâneo na televisão e rádio de Cabo Verde. O vencedor das sétimas eleições presidenciais democráticas sucederá a Jorge Carlos Almeida Fonseca, chefe de Estado, que termina o seu segundo e último mandato. Teremos na emissão vespertina da Voz da América, mas logo uma reportagem alargada sobre o debate entre os dois considerados principais candidatos às eleições presidenciais de Cabo Verde, dois antigos primeiros-ministros, o José Maria Neves e também o Carlos Veiga. Há outros candidatos e qualquer um, de facto, apesar de indicarmos aqui como principais candidatos o Veiga e José Maria Neves, qualquer um dos outros pode ganhar. É o voto que conta. São 398 mil eleitores cabo-verdianos que vão decidir no dia 17 de outubro o indivíduo que vai sentar no Palácio do Platô. A emissão de rádio começa para Cabo Verde às 4h30 da tarde, às 5 também da tarde em São Tomé e Guiné-Bissau, às 18 em Moçambique, ou melhor, em Angola, e às 19 em Moçambique. Vamos continuar com mais notícias neste nosso Washington Fora de Horas e vamos agora falar de Angola. Isto porque o presidente João Lourenço propôs uma parceria estratégica entre o seu país e a Espanha nos diversos domínios, na medida em que, segundo ele, Angola é um país mais atrativo como destino turístico e mais seguro para investimento privado. A proposta de João Lourenço foi feita ontem no encontro com o rei da Espanha, que aceitou visitar Angola. A proposta de parceria estratégica entre Luanda e Madrid assentaria, segundo o chefe de Estado, em importantes domínios da economia, com destaque para a política, educação, agricultura, energia, construção civil, pescas, saúde, defesa e segurança. A diversificação da economia continua a ser o objetivo de João Lourenço, que destacou que o seu governo tem trabalhado e aprovado medidas nesse sentido, nomeadamente no desenvolvimento de outros setores, além do petrolífero, e na redução de importações de bens essenciais e aumento da oferta de bens de produção nacional exportáveis. O presidente angolano ainda pediu às autoridades da Espanha que ajuda na mobilização de financiamento e investidores na Europa interessados em investir em Angola nos mais diferentes setores da economia de Luanda. Hoje, o presidente angolano visita a sede da Organização Mundial do Turismo em Madrid, no último dia da visita à Espanha. Também de Angola, exportações de petróleo em novembro foram revistas em alta para 33 cargas, totalizando mais de 1 milhão de barris por dia, em linha com o volume de setembro. A agência Bloomberg escreve hoje que o programa de exportações de petróleo do segundo maior produtor do continente africano, África Subsaariana, no caso concreto, foi revista em alta, face à informação preliminar depois de terem sido acrescentadas 3 cargas de acordo com o manifesto final. No entanto, apesar dessa revisão em alta e do último aumento de preços do barril, Angola está a perder a possibilidade de usufruir milhares de milhões de dólares por não conseguir cumprir as cotas de produção autorizadas pela Organização de Países Exportadores de Petróleo, que é a OPEP. Esta realidade deve-se a problemas causados por falta de investimentos e problemas de manutenção, revela um estudo da agência de notícias Reuters. Recordar que em julho a OPEP e seus aliados da chamada OPEP Plus concordaram com um aumento de 400 mil barris por dia a partir de agosto e até dezembro. A cota de Angola, o segundo maior produtor da África subsaariana, é de 1,33 milhões de barris por dia, mas desde setembro do ano passado o país tem estado a produzir abaixo da sua cota. Washington, Fora de Horas, o programa diário aqui da Voz da América. Antes de falarmos da Guiné-Bissau,
com destaque para o fim do ano letivo em algumas escolas, e também sobre São Tomé e Príncipe, que expulsou cidadãos do Sri Lanka. Vamos ver o que é que os nossos amigos aqui no Facebook comentam. Para já, vou puxar aqui os comentários que tenho daqueles que seguem este nosso Washington Fora de Horas. Tenho um comentário para começar, do Arlindo Moatuca, que diz que está ligado a partir de Pemba, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Diz que segue o Washington Fora de Horas. A propósito de Pemba, temos uma reportagem algo inquietante na nossa página da internet, que dá conta que depois da abertura feita pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, para que as pessoas pudessem ir às praias no último fim de semana, tal como reporta o Francisco Júnior, as pessoas não cumpriram com as regras e de facto foi ali na praia do Imbe uma enorme multidão e sem observar as medidas de prevenção da Covid-19. Arlindo Lopes Matuca, espero que não tenha estado naquela multidão, e conta mais aí o que acontece em Pemba. Pemba que nos últimos dias assinalou os festejos das Forças Armadas com a visita do presidente Paul Kagame do Ruanda, uma visita que é também alvo de críticas por parte da sociedade civil, que diz que, de certa forma, ofusca a posição do estadista moçambicano como chefe das Forças Armadas, na medida em que é o Ruanda, isto é o que diz a opinião, é o Ruanda que aparece a celebrar as vitórias na luta contra os insurgentes. Temos na nossa página da internet também reações que têm a ver com esta situação de Cabo Delgado. O Mamadi Iqbal Daoud faz uma saudação a mim e também aos meus colegas. Ele está ali na cidade de Quilimane a fazer o seu negócio, está a seguir também o nosso Washington Fora de Horas. Obrigado, Mamadi Iqbal Daoud. Continua a seguir, tal como faz o Arlindo Lopes Matuca, o Gemacici, que não diz onde é que está, mas diz que boa noite, Voz da América. Bom, aqui ainda é boa tarde, ainda é bom dia, aliás, ainda é bom dia, ainda são por aí 9h55, ainda é bom dia. O Emílio António Leite segue o Washington Fora de Horas a partir de São Tomé e Príncipe. E ele também aqui faz uma sugestão que se calhar podemos um dia desses conversar sobre ela. Diz que assistindo a partir de São Tomé e Príncipe, boa tarde, Voz da América, África Fora de Hora. Bom, aqui é o Washington Fora de Horas porque de facto é para assinalar o facto de estarmos na cidade de Washington, mas a sua sugestão é bem interessante. Vicente Chano está em Nairobi, Motipuez, província de Cabo Delgado. Também pode contar o que acontece aí na sua zona. Vamos voltar às notícias. E se calhar na retomada das notícias vamos destacar esta peça de análise feita ontem por Ramos Miguel, que diz que o secretismo que envolve os acordos entre Moçambique e Ruanda está a levantar preocupação de que os mesmos possam incluir a extradição de refugiados ruandeses e provocar situações idênticas às dívidas ocultas em julgamento na capital moçambicana. Os presidentes moçambicanos Filipe Nyusi e do Ruanda Paul Kagame assinaram semana passada em Cabo Delgado um memorando de entendimento que alguns setores da opinião pública moçambicana suspeitam que incluem a extradição de refugiados ruandeses para aquele país. Não se diz quais são as áreas cobertas por esse memorando, nem em que condições o mesmo é feito, pelo que fica essa suspeição de que algo estranho esteja a ser tratado entre os dois líderes, comentou o sociólogo Francisco Matzinha. E depois destas críticas, António Machev, porta-voz do Ministério Moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, disse à imprensa em Maputo que não existe qualquer acordo que inclua a extradição de cidadãos ruandeses para o seu país. E ele disse: os acordos que existem são no domínio do comércio, agricultura, defesa e segurança e investimentos. Palavras de António Machev, porta-voz do Ministério Moçambicano dos Negócios Estrangeiros. Mas António Timba, quadro sênior da Renamo, afirma que é muito preocupante o secretismo que envolve os acordos entre Moçambique e Ruanda, porque apesar de a paz ser fundamental, as coisas devem ser feitas
de forma transparente e legal. O secretismo mergulhou o país no escândalo das dívidas ocultas, recorda o secretário-geral do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, José Manteiga, ou melhor, José Manteiga, perdão, é do partido Renamo, José Manuel, também indignado com a falta de transparência das autoridades. Por outro lado, Matinho, o sociólogo, critica o facto de se ter organizado uma grande festa numa província onde milhares de pessoas afetadas pela guerra enfrentam uma grave falta de alimentos e de outros bens essenciais. E, no outro comentário, o professor Tomás Ubice disse: Não tenho nada contra almoços nem jantares, mas penso que não faz sentido. Esta é a peça de análise que está disponível na nossa página da internet com o título Sociedade Civil, existe transparência nos acordos Moçambique-Ruanda, uma peça de Ramos Miguel disponível na nossa página da internet www.voaportugues.com. Vamos voltar às notícias e, tal como havia prometido, retomamos com notícias da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Na Guiné-Bissau, a Delegacia Regional da Educação decidiu anular o ano letivo 2020-2021 em algumas escolas, 5 neste caso, pública na região de Quinara, sul do país, na sequência do relatório de uma missão de inspeção do Ministério da Educação Nacional, que concluiu que elas carecem de condições pedagógicas para concluir o ano letivo devido à insuficiência das matérias ministradas e da falta de presença dos professores nas salas de aulas durante o período de greve. O relatório disse haver fortes indícios de que os professores teriam assinado o sumário nos livros de ponto, mas não ministraram os conteúdos. O jornal O Democrata diz que os alunos daquelas 5 escolas ameaçam sair às ruas no setor do Buba para reclamar a conclusão do último trimestre do presente ano letivo. Eles alegam ter estudado o mês de junho e julho, faltando apenas o mês de setembro para concluir o ano letivo. Em São Tomé e Príncipe, 6 cidadãos do Sri Lanka, apanhados pela Polícia de Imigração e Fronteiras do país, no aeroporto internacional, com vistos falsos de entrada na Alemanha, serão devolvidos na próxima terça-feira para o seu país de origem. Lisette Benguela, diretora-geral do Serviço de Imigração, afirmou que aqueles cidadãos tentaram usar São Tomé e Príncipe como trânsito para a Europa, nomeadamente a Alemanha. Eles chegaram a São Tomé no dia 21 de agosto como turistas e foram apanhados quando tentavam sair do país no fim de semana na posse de vistos falsos de entrada na Europa. As notícias de São Tomé, Príncipe e Guiné. Vamos agora para outras paragens do continente africano, começando pela Tunísia. O presidente Kais Saied nomeou na quarta-feira, hoje, a geóloga Najla Bouden Ramadan como primeira mulher primeira-ministra do país, 2 meses depois de ter tomado amplos poderes. Na República Democrática do Congo, mais de 80 trabalhadores humanitários, incluindo alguns empregados trabalhadores da Organização Mundial da Saúde, estiveram envolvidos em abuso e exploração sexual durante uma crise de ébola naquele país, disse uma comissão independente ontem, terça-feira. Na Nigéria, pelo menos 20 pescadores foram mortos num ataque militar a um acampamento jihadista no Nordeste. As mortes relatadas ocorreram depois de 2 semanas, quando as autoridades disseram que outro ataque aéreo numa vila matou 9 civis no Nordeste do país, onde os militares lutam contra a insurgência islâmica que dura 12 anos. No Zimbábue, os trabalhadores exigem injeções da Covid-19 para os seus funcionários, ou melhor, os empregadores exigem injeções vacinas da vacina Covid-19 para os seus trabalhadores, incluindo o governo que exige a vacina para os seus 500 mil funcionários. Cerca de 15% dos 15 milhões de habitantes do Zimbábue estão totalmente vacinados, bem acima da taxa africana de 4%, mas longe da meta do governo de 60%. Este o nosso Washington Fora de Horas. Vamos uma vez mais conversar com os nossos amigos aqui no Facebook, os nossos amigos que trazem os seus comentários. O Emílio Leite, já conversei com ele está em São Tomé e Príncipe, ele que faz a sugestão para Voa África Fora de Horas. Esse seria um outro programa. O Vicente Chano, em Nairoto, Montepuez, província de Cabo Delgado. Elisandro de Souza segue o Washington Fora de Horas a partir de Angola.
diz que está ligado, ligadão, é o que ele diz. José Ntivane, ligado a partir de Moçambique, na cidade de Vilanculo, sem corrupção aqui, foi lá onde nasci, pouco vivi. Um abraço ao José Tivano que fala connosco a partir de Vilanculo, norte da província de Inhambane. Chieto Mbengo diz que está localizado na Alemanha, concretamente em Düsseldorf, e diz que reproduz as notícias da Voz da América para que cheguem a todos. Um grande abraço, o Chieto Bengo, que aparece aqui como um grande partilhador das notícias da Voz da América. Temos também aqui de São Tomé e Príncipe a Letícia Nobre Carvalho, que diz que aqui, cá São Tomé e Príncipe, bom dia, Voz da América, África fora de horas. Eu estou aqui a suspeitar que já é uma campanha que foi iniciada pelo nosso amigo Leite, a sugerir África fora de horas, porque o nosso programa é Washington fora de horas. E também temos o Domingos, obrigado Letícia por esta provocação. Sebastião Domingos Simão, bom dia companheiro, está ligado a partir de Lisboa. Escreve tal como sempre, paz, 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 paz para o mundo inteiro, basta de sangue, boa quarta-feira abençoada e aqui vamos nós. Um abraço, Sebastião Domingos Simão, em Lisboa. Idriss Momad diz, boa tarde, ele, onde é que está o Idriss? Está em Nampula. Nampula, a capital do norte de Moçambique. O Idriss também manda a sua saudação. Vamos a Angola. Luanda. De Luanda temos uma mensagem que fugiu-me. Não, é do Zacarias Wadiama Lué. Está em Luanda, Angola. E também segue o nosso Washington fora de horas. E o Gemassis Sissi está em Timor-Leste também a seguir o Washington fora de horas. Aliás, este é o propósito do nosso espaço aqui na Voz da América, é que os nossos programas possam chegar a todo o canto onde a língua portuguesa se faz ouvir, a todo o canto onde os assuntos dos países de língua portuguesa chegam, e também trazemos as notícias aqui dos Estados Unidos para o mundo. Vamos voltar e para ver o que é trending, este segmento do programa preparado por Mayra La Salette. Hoje é o Dia Internacional para a Consciencialização sobre a Perda e Desperdício de Alimentos. Ora bem, este dia foi criado para chamar à ação tanto o setor público, autoridades nacionais ou locais, quanto o setor privado, as empresas ou os indivíduos, como tu e eu, para priorizar ações e avançar com a inovação para reduzir a perda e desperdício de alimentos no sentido de restaurar e reconstruir sistemas alimentares melhores e resilientes. E por que então celebramos este dia? A perda e o desperdício de alimentos prejudicam a sustentabilidade dos nossos sistemas alimentares. Quando os alimentos são perdidos ou desperdiçados, todos os recursos usados para produzi-los, incluindo água, terra, energia, trabalho e capital, são, por tabela, também desperdiçados. Além disso, o descarte de alimentos perdidos e resíduos em enterros leva à emissão de gases de efeito estufa, contribuindo para as mudanças climáticas. A perda e desperdício de alimentos também pode ter impacto negativo na segurança alimentar e a disponibilidade de alimentos, além de contribuir para o aumento do custo dos alimentos. Isto é o que dizem os especialistas. Portanto, hoje é o Dia Internacional para a Consciencialização sobre a Perda e Desperdício de Alimentos. Quantas vezes vimos alimentos deitados ao lixo? Quantas vezes vimos na preparação aqueles cortes feitos a despachar também, que acabamos deitando fora partes da cebola, do tomate, de outros ingredientes que usamos. Podemos ser mais racionais e usar esses elementos, porque no fim do dia, segundo dizem os especialistas, o descarte destes elementos e resíduos em aterros leva à emissão de gases de efeito estufa, contribuindo para as mudanças
climáticas e situações adversas que vão acontecendo pelo mundo em função dessas mudanças climáticas. No programa Saúde, todas as semanas temos o nosso programa de saúde aqui na Voz da América. O programa de saúde feito em direto é a sexta-feira, mas temos outro programa de saúde que é feito a terça-feira com repetição ao domingo, mas falemos de saúde em foco. Acontece toda a sexta-feira no estúdio da Voz da América. Para participar no Saúde em Foco, basta enviar as suas questões por WhatsApp para o +1 202 251 9466 ou inscreva-se para participar em direto. E agora vamos ver aquilo que é trending, para começar, aquilo que está a ter mais destaque nas notícias, a começar na nossa página www.voaportugues.com, o artigo mais lido até o momento. Trafigura pagou ao general Dino 390 milhões de dólares. Escreve o Financial Times. A companhia Trafigura pagou ao general angolano Leopoldino Fragoso do Nascimento Dino 390 milhões de dólares por ações de uma companhia de fornecimento de combustíveis. Pode ler este artigo em www.voaportugues.com. No Google, no principal motor de pesquisa do mundo, a Liga dos Campeões domina com mais de 500 mil de buscas. Isto porque ontem realizaram-se vários jogos, com destaque para o Paris Saint-Germain contra o Manchester City, em que Lionel Messi mostrou supremacia e contribuiu com um golo para a vitória da equipa francesa por duas bolas sem resposta, 2-0. Por outro lado, a surpresa de ontem, que é também assunto hoje, foi a derrota em casa do Real Madrid frente à equipa da Moldóvia, Sheriff, que participa na Liga dos Campeões pela primeira vez. Os moldavos ganharam por 2-1. No Facebook é impossível fugir também do futebol. O post mais visto e comentado e partilhado nesta quarta-feira, a esta hora, pertence a quem? A Lionel Messi, Leo Messi. Ele partilhou uma fotografia depois do jogo com os colegas da equipa Kylian Mbappé e Neymar, no balneário, que valeu mais de 2 milhões de reações, mais de 500 mil partilhas e mais de 97 mil comentários, até a hora em que este texto foi preparado. Então, estas as notas que marcam o ponto final a mais este Washington Fora de Horas da Voz da América. Os últimos comentários, Gemma Sissi, que está no Timor-Leste, o Hermito Dimis Kumbane, ligado a partir de Nampula, em Moçambique. Por cá marca a atualidade do julgamento das famosas dívidas e o combate da insurgência em Cabo Delgado, e diz que também deixa aqui o seu abraço virtual. Em relação às dívidas ocultas, que foi o considerado maior escândalo financeiro de Moçambique, o julgamento de facto continua. Quarta-feira é o dia reservado a uma pausa nesse julgamento. Ontem, pelo segundo dia, esteve no banco dos réus Gregório Leão, antigo diretor do Serviço Secreto de Moçambique e também antigo embaixador de Moçambique em Lisboa, Portugal, que é acusado de crimes financeiros neste escândalo. Continua a ser ouvido amanhã, e depois outra figura ligada aos serviços secretos vai ser ouvida logo de seguida. É a primeira fase, esta primeira fase em que são os réus, e depois seguirão pelo menos 50 declarantes, serão ouvidos pelo tribunal que decorre ali na tenda da cadeia de máxima segurança BO, município da Matola, província de Maputo. Já que Chembale, Usman, só Guiné-Bissau, Tombali, é o que ele diz aqui, diz que está a acompanhar o Washington Fora de Horas. E o Sebastião Domingos Simão manda um forte abraço, caro amigo, e também o Petro Xingume, ligado a partir de Moeda, Moçambique, Moeda, ali na província de Cabo Delgado, ele também que segue o Washington Fora de Horas. Muito obrigado por esta participação nestes 30 minutos nos quais partilhamos as notícias dos Estados Unidos e também do mundo. Recordar que, em termos de destaque,
hoje, neste Washington Fora de Horas, que está prestes a terminar. Falávamos do facto de arrancar em Cabo Verde a campanha presidencial. As eleições serão a 17 de outubro. O presidente de Angola, João Lourenço, propõe uma parceria estratégica entre Angola e Espanha. E a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas inaugura em Los Angeles, aqui nos Estados Unidos, um museu dedicado aos filmes. Eu sou o Amâncio Miguel. Foi um prazer estar consigo. Até mais logo na emissão de rádio e em termos de WhatsApp da Voz da América. Voltamos a cruzar na próxima semana. Um grande abraço. Até lá. Amanhã aqui estará o Álvaro Lugero Andrade para mais 30 minutos de notícias da América para o mundo.